intervalo aqui com o bolo de chocolate da Jéssica Sambuski, maravilhoso. Obrigada, Jéssica. E, né, no primeiro bloco, a Marília contou ali pra nós, né, todo o processo que ela passou na gestação, né, com o nascimento da Malu. E ela sempre foi falando ali que Deus foi direcionando, Deus foi falando com ela, dando palavras pra ela. E aí a gente separou agora esse segundo bloco para que ela fale, né, na palavra. A gente estava ali no primeiro, já finalizando ali, ela compartilhou em Gênesis, né, ali, um direcionamento do Senhor, depois lá em Apocalipse, né. Então, Marília, continue, né, nos explicando aí. Agora eu quero trazer reflexão para você que está num momento assim, momento de dor, conhece alguém que está nesse momento, precisa ouvir essa palavra. O que Deus compartilhou comigo antes da conferência que nós falamos, quando eu cheguei em casa, depois que eu visitei o sepulcro dela, e Deus me disse assim, não sei se todos aqui conhecem a parábola do filho pródigo, então eu vou falar rapidamente. Existe uma parábola na Bíblia, nos evangelhos ali, que diz assim que existe dois filhos, que estavam na casa do pai, e que um filho pediu a herança antecipada para gastar essa herança como ele quisesse. Ele pegou essa herança, pedir herança para um pai hoje já é complicado, né? Imagina nos dias, naquele tempo. É como se você dissesse para o pai que preferia ele morto, porque você quer o dinheiro que ele tá prendendo, né? Então o pai deu a herança para ele, a parte da herança, e ele foi pro mundo e gastou tudo, passou por momentos muito difíceis, até que ele viu que ele estava na lama, e ele lembrou que os servos do pai eram bem tratados, mais bem tratados do que ele estava sendo. Então ele pensou, eu vou voltar não como filho, mas como um trabalhador, como um escravo do meu pai, um servo, e eu vou viver melhor do que o que eu estou aqui. E quando ele voltou, ele encontrou um cenário totalmente diferente do que ele imaginava, em que o pai o recebeu com muito amor, mas o irmão não, porque o irmão estava focado no dinheiro que ele tinha perdido. Então esse é a essência da parábola. E aí Deus me disse, existem 3 tipos de filho, mas na parábola só tem 2. E você vai ser um terceiro tipo, que vai ser o que eu desejo. Eu já provei para você que não é dando tudo o que você quer que você vai ser feliz. A alegria não está em você receber tudo que você pede para Deus, porque Deus fez isso com o filho pródigo nessa parábola e ele voltou para casa, porque a alegria não está nas coisas que Deus te dá, está na presença daquele que te dá. E tinha um filho também que estava na casa. Ele não pediu a herança antecipada, ele não gastou com prostituição, ele não torrou o dinheiro, né, inadvertidamente. Ele ficou na casa servindo o pai, trabalhando o pai, mas ele não estava ali de bom coração. E Deus me disse, você não vai ser o segundo filho, porque esse segundo filho, ele estava na casa do pai, mas ele não estava por amor ao pai. Ele estava interessado no novilho gordo que o pai matou para o filho que voltou. E ele deixou isso muito claro quando ele se irou e não participou da celebração que o pai fez pelo filho que tinha voltado. Então Deus me disse, você não vai ser essa pessoa que vai me dizer, agora eu vou entrar em depressão, agora minha vida não vale mais nada, agora eu vou querer morrer também, porque o Senhor levou a minha filha, porque o Senhor é um Deus maldoso, porque, sabe? E me revoltar com Deus porque Ele não me deu o que eu queria, porque eu queria, claro que eu queria. Então você não vai fazer isso. E você também não vai permanecer na igreja, dentro da minha casa, falando para os outros que tá tudo bem e no seu coração invejando quando alguém disser para você que tá grávida. Quando você ver o bebê da sua cunhada. Gente, a minha cunhada estava grávida junto comigo. Toda a minha gestação eu passei sendo comparada. Não no sentido ruim, mas no sentido que onde tem 2 grávidas, que linda, nasce quando? Para mim e para ela. Só que o diagnóstico da minha, e eu não podia falar para ninguém.
passavam a mão na minha barriga, olhavam para minha sogra e diziam: você é abençoada, vai ter 2 netos como se fossem gêmeos, de barrigas diferentes. Mas só a gente sabia que não era essa a perspectiva, né? A tua cunhada sabia? Sim. Ela soube depois que ela fez a morfológica. Nós esperamos para contar, para que ela não ficasse, né, apreensiva e preocupada e pudesse correr o risco da gestação dela também. Então o Senhor me disse: você vai ser o 3º tipo de filho. E eu disse: Deus, eu não sei, porque aqui na Bíblia eu consigo ler um e ler outro, mas o que eu devo ser? Ele me disse assim: sabe quando você ama muito alguém, que você se alegra porque ele tá feliz? Sabe? Quando você tem filhas, Sim. quando ela recebe alguma coisa que alguém agrada seu filho, você fica tão feliz, mas não foi para você, mas foi para alguém que você ama. Deus me disse assim: você vai estar na minha casa por amor e você vai celebrar comigo, diferente do 2º irmão, todos os filhos que voltarem para casa. Você vai celebrar comigo, mesmo que eu vou entregar o novilho gordo para elas e você não recebeu o seu ainda. Ainda que eu vou entregar o novilho para elas e não para você, ainda que eu levei o seu novilho, você vai celebrar porque você me ama e você ama os seus irmãos. Você vai ser a filha que vai amar e vai me ajudar, através da sua história, a trazer esses filhos pródigos que receberam o que queriam, mas que não souberam lidar, e trazer esses que estão em casa, mas estão revoltados. Eles saíram do lugar de filhos e se colocaram no lugar de servos. Através da chama que vai queimar, do óleo, toda vez que você se espremer, testemunhar e se moer, vai fluir um óleo como se fosse o óleo da oliveira. E esse óleo vai queimar brasas nesses corações que vão saber: existe um Deus que quer falar comigo, eu não estou sozinha. Não é um diagnóstico que colocou a minha vida na mão de Deus. Eu sou muito mais do que eu acho. Eu sou o que Deus fala que eu sou. E por isso eu tenho testemunhado. E isso foi antes da conferência. Quando eu fui para a conferência, como eu disse, eu estava num pós-parto, que eu recebi essa palavra que eu iria tirar o luto das pessoas, o espírito angustiado. Aí, lendo essa palavra, eu entendi, Monique, quando a palavra diz libertar os cativos e os algemados, eu entendi que o luto é algo que prende as pessoas. Existem 2 carcereiros nessa prisão, se chama culpa e remorso. Então você, às vezes, está presa no luto e lutando com Deus porque você não teve tempo de fazer o que você queria fazer. Culpa. Porque você não teve tempo de fazer o que você deveria ter feito. Remorso. Então você luta porque Deus levou a pessoa antes do tempo que você acha que deveria ser. Então você quer ser Deus também. Então tá tudo errado, né? A gente precisa sempre se colocar no lugar de que é o tempo do Senhor e que Ele é dele, não é meu e não é seu. Então eu comecei a entender isso e fui lá nessa conferência com essa palavra que eu recebi essa missão. Informar que todos nós iremos. É o dia do ano aceitável do Senhor, o dia do juízo final. E você está preparada para quando você for? Você também vai. E quando você estiver deitada lá no caixão, as pessoas que estão ao seu redor vão ter paz, porque elas têm certeza que você foi conhecer Jesus? Ou elas vão estar em desespero, porque elas têm certeza que você não foi para Jesus? Até que ponto nós estamos nos lembrando que na casa do luto existe mais alegria do que na casa da festa? Por quê? Porque o luto nos traz o entendimento de Eclesiastes capítulo 7. Devemos refletir na morte frequentemente. Por que eu devo refletir na morte? Primeiro, para eu me lembrar que eu não sou eterna nesse mundo, para eu parar de deixar dívidas com as pessoas que estão aqui, para eu celebrar os que estão e deixar os que se foram,
para não ser como Eva, que focou na única coisa que ela não tinha. Então, você precisa se libertar. É uma prisão espiritual e emocional. E eu entendi porque o Senhor me chamou para esse tempo, para esse momento, para esse assunto. Um assunto tão doloroso que ninguém quer falar, mas que é essencial você entender que você vai, quem foi, não tem mais o que você possa fazer, mas você pode fazer para os que estão vivos. Porque, às vezes, você fica tão focado no que se foi e despreza os que ficaram. Mas os que ficaram vão também. Aí, quando eles forem, a sua culpa agora é vezes 2, depois é vezes 3, vezes 4, até você se enterrar, literalmente, tirar sua vida. Eu comecei a entender a importância do meu propósito quando começou a chegar pessoas em mim, dizendo assim, eu conheço uma mãe que tentou suicídio, porque ela teve um bebê e o bebê partiu. E o filho mais velho, de 6 anos, viu a mãe tomando aqueles medicamentos, foi lá e tomou também. Meu Deus. Foram ambos internados. Agora imagina essa mãe viver e o filho dela não. Um Deus levou, o outro ela matou. Então, é uma dor muito grande que as pessoas precisam entender que existe saída. Mas ela precisa querer sair. Sabe qual é o primeiro passo que eu vejo que a pessoa quer sair desse lugar, Monique? Você vai me entender. Sabe quando você entra no WhatsApp e você vê lá uma fotinha escrito luto? Tudo bem, a pessoa perdeu um ente muito querido hoje, amanhã, tudo bem. Passou um mês, continua aquela fotinha lá. Passaram 2, 3, 4, um ano. Eu entrei em contato com uma amiga que tinha entregue, né, o marido dela faleceu com câncer. Já tinha mais de 1 ano. E ela tinha uma foto preto e branco. Não estava escrito luto, mas era uma foto preto e branco. Quando eu vi aquela foto, eu entendi na hora que as pessoas precisam ajudar as outras a te tirarem desse lugar. Porque se eu entro no seu WhatsApp, no seu Instagram, numa rede social que é a sua imagem, e vejo uma foto de luto, e eu ia te convidar para o meu aniversário, que é uma festa legal, que é uma reunião alegre, eu não vou convidar mais, porque você não tá bem. E eu tenho receio de que você possa se sentir deslocada nessa festa, porque você já está expondo que você não está bem. E eu tenho receio também de, às vezes, te constranger, porque eu estou feliz e há 6 meses você entregou alguém. Aí eu já não te convido mais. Aí você não entende, porque ninguém te convida pra nada. Todo mundo abandonou. Mas assim, como você falou, sair do luto é uma decisão. Mas aí as pessoas falam, mas eu não consigo. Consegue. É uma decisão. Essa que eu faço? De mentalidade. O que eu faço quando eu decido algo? Se eu decidir que eu não vou comer carboidrato, o que eu faço? Quando me apresentam um carboidrato, ô Marília, aceita esse bolinho? O que eu vou dizer? Não, obrigada. Eu vou recusar, certo? Marília, vamos em tal lugar? Não, lá só tem rosca, pão. O que eu vou fazer lá? Eu não tô comendo carboidrato. Trazendo pra vida real. Eu decidi sair do luto da minha filha. Eu não vou andar com aquelas pessoas que me põem naquele lugar. Ai, mas ela era tão linda, né? Ai, mas sabe aquelas pessoas? Eu não vou andar com elas. Por quê? Porque eu não quero ir para aquele lugar. Eu não vou ter decisões e atitudes que me levam para aquele lugar. Por exemplo, eu não vou lá pegar a roupinha dela e ficar cheirando. Ela nem vestiu aquela roupinha. Pelo contrário, o que eu fiz? Peguei tudo e doei. Só permaneceu comigo poucas peças, o que Deus me disse que poderia permanecer. E não virou um altar na minha casa. Então, quando você decide sair desse lugar, é quando a pessoa vem para te consolar e você diz, eu tô bem.
eu tô curada. Não, tá tudo bem. Olha, ela tá num lugar melhor. Deus tem um plano novo pra minha vida. Decidir é você virar uma chave. Eu quero, tá doendo, eu vou sair. Se alguém me disser, olha, se você tomar esse medicamento aqui, vai te ajudar a não chorar. Eu tomei esse medicamento, tá? Quando eu voltei à médica, ela me passou um medicamento para me ajudar, sertralina, se não me engano, porque eu poderia ter crises de choro e tal, e eu usei. Por quê? Porque eu queria sair daquele lugar. Eu aceito ajuda. Quando eu quero sair de um lugar e alguém fala, olha, se você subir esse degrau aqui vai dar certo, eu vou subir o degrau. Olha, se você for aqui vai dar certo, eu vou lá. Olha, se você for na igreja comigo vai ser melhor, eu vou na igreja. Olha, se você fizer isso, se você der 3 pulinhos, se você... Sim. Entende? Quando você decide, você faz. E é uma decisão. Alguém vai chegar pra você e falar, como você mudou? Você não se lembra mais? Me lembro, amo, mas eu estou viva. Eu conheço mães que entregaram, né, as suas mães, enterraram as suas mães, porque a ordem natural é essa. Sim. O filho entrega aos pais. E ela passa o Dia das Mães no cemitério. Eu tenho bem próximo a mim uma pessoa que ela perdeu a mãe em 2021 e até hoje, assim, volta e meia, abre o Instagram, né, rede social, tá lá a fotinha da mãe. Não é falta de amor parar de fazer isso, mas é uma decisão de sair desse lugar. Mas você percebe que não é uma postagem assim, vamos supor, de uma saudade, mas que é esse lugar ainda de dor e de luto. Ainda não porque você ter uma lembrança boa é uma coisa, mas você ainda ter essa lembrança com dor... Monique, existe uma diferença, eu tenho percebido isso, de quem decide sair, né, e tá lutando para sair, e você entende isso, e de quem não quer sair porque a única coisa que ela tem é a dor. Tem gente que não abandona o lugar de dor porque é naquele lugar que ela tem a atenção das pessoas. É naquele lugar que as pessoas são carinhosas com ela. É daquele lugar que ela gera na cabeça dela vida. A vida dela, na cabeça dela, tem que ser naquele lugar de dor, porque se ela sair dali e se posicionar como curada e recuperada, ela não vai ter mais o amor, o carinho, a aceitação, o entendimento, a ajuda. E ela não está disposta a experimentar algo novo. Então tem quem vai sair e tem quem não, porque isso aí depende muito também do emocional da pessoa. Só que o emocional também é algo que você decide tratar e sair desse lugar. Hoje existem muitas maneiras de você se tratar, quimicamente, com medicamentos, terapeuticamente, psicologicamente, com amigos, com ambientes novos. Como que as pessoas querem viver coisas novas, conhecer pessoas novas, se elas não fazem coisas novas, se elas não se abrem, se elas não visitam lugares novos, não tem como, ela vai entrando cada vez se isolando, e é isso que o diabo faz, ele isola, porque a ovelha isolada, longe do pastor, longe do aprisco, é muito mais fácil. Então as pessoas, elas precisam disso, entender, elas têm que sair desse lugar. Mas só voltando que eu preciso dizer, não posso esquecer desse detalhe maravilhoso. Quando eu voltei da conferência, que eu recebi essa palavra de Isaías 61, eu fui na médica para fazer, dali com o 2º mês, para fazer os exames normais. Ali eu descobri que o meu útero estava comigo. É verdade. E eu comentei com ela que eu tinha um grande receio disso. Ela riu e disse, aí ela me explicou que foi muito quase. E ali ela me disse assim, Marília, você trouxe o resultado do exame que eu pedi para você pegar? Eu disse sim. Não sabia, já tinha lido, mas não tinha entendido. Era uma análise da minha placenta que ela tirou e o hospital precisou analisar porque realmente era algo assim muito diferente. E ali ela me disse assim, olha, tá escrito aqui no seu laudo médico, cordão umbilical com vaso único. E isso aqui é muito interessante. Ela disse essa palavra, interessante. E olha que eu acredito que ela era cristã. Mas não deixa de ser médica, né? Uhum. E daí eu disse, tá, doutora, eu não sei o que significa isso. Aí ela me explicou assim,
Você já ouviu falar que bebês morrem porque o cordão não deu um nó, porque, né, aconteceu alguma coisa com o cordão? Rolou no pescoço. E daí ela não recebeu oxigênio, não recebeu nutriente e o bebê morreu? Sim, eu já ouvi falar, mas a Malu tinha um cordão de 2 centímetros. Aí ela, pois é, no cordão da Malu só tinha um vaso sanguíneo. O que significa isso? Que ele era irrigado de sangue, mas não tinham artérias. Aí tá, o que significa isso? O bebê na mãe, ele recebe as coisas, oxigênio e nutrientes por uma artéria que vai da mãe para o bebê. E a outra artéria vai do bebê para a mãe, porque existe ali uma troca da mãe com o bebê. E o exame da placenta diz que o cordão umbilical da Malu não tinham artérias. Meu Deus. E isso é muito interessante. E ali, mais uma vez, o Senhor me disse, não foi o inimigo na sua vida, não foi o diabo, não foi nada. Fui eu que gerei essa criança no seu ventre para cumprir uma palavra, porque você me honrou. O poder da sua fé fez a sua filha nascer sem cordão umbilical. Como? Impossível. Impossível. Mas Deus fez. Ele depois, né, de toda a dor que eu passei, ele me deu mais esse detalhe para me dizer, eu estou com você. O poder da sua fé que fez tudo isso. E existiu uma promessa que ela nasceria, ela nasceu, porque eu sou Deus que cumpre suas promessas. Preservei a sua vida para que você diga agora para o mundo que existe um Deus que faz tudo isso. Glória a Deus. Realmente é um milagre, né? É um milagre da vida. E mais uma vez, né? Saber que é Deus que tem o controle. Né? O tempo todo. É Ele que dá a vida. Porque imagine como que um bebê... Não conseguimos imaginar. Cientificamente, não conseguimos. E aí eu comecei a entender. Depois disso, então, eu me foquei muito em um propósito, que foi o propósito do Porta Aberta, que é o meu ministério hoje de discipulado. Nessa consulta com você viu do útero, então o teu útero é saudável, pode ter uma outra gestação? Sim, voltou ao normal, muito rapidamente, a médica disse que ele já estava no tamanho normal, o que ela não esperava que acontecesse também, porque ele tinha tido uma dilatação fora do comum, em alguns pontos em que ela teve que raspar para tirar a placenta, então ela imaginou que ficassem cicatrizes e que talvez mesmo com o útero eu não pudesse gerar, porque poderia haver rompimento, né? Mas não, voltou, cicatrizou, não tem nenhuma marca, tá inteirinho aqui, só esperando o plano novo do Senhor. E é muito difícil as pessoas entenderem quando elas estão ligadas no passado, quando elas estão dentro desse poço, elas entenderem que existe um plano novo do Senhor. Existe o virar, uma nova fase, existe quando você sai do poço. Existe algo que você só vai alcançar se você andar para frente. Se você ficar parado, continuar andando para trás, você não alcança o plano novo do Senhor. E agora já se completou um ano. A Malu nasceu dia 12 de agosto de 24. E Deus tem me dito palavras que são o meu chão hoje. E eu só estou aqui e sorrio e vivo porque existe um propósito. E Deus tem me dito, eu vou virar de novo. E já existe um testemunho inteiro dessa nova geração, dessa nova gestação, que eu volto aqui para testemunhar. Com certeza. Se Deus quiser, em breve. Amém. E daí você estava falando do Porta Aberta, que daí nesse processo... Nesse processo eu entendi, Monique, que é uma questão de foco. Tudo que você foca, aumenta. Então, se você focar na dor, se você ficar vendo as fotos, cheirando a roupinha, se você não, sabe, se livrar daquilo que te traz dor... você nunca vai sair daquele lugar. Então, foco, muda o foco. Deus já tinha me direcionado para esse grupo de discipulado e já tinha me dado esse nome, Porta Aberta, que é baseado no versículo de Apocalipse 3:20. E então eu já tinha começado na gravidez, interrompi e recomecei, né? Quando eu te conheci, foi num encontro, né, de mulheres
mulheres lá, das amigas, e você já estava grávida quando eu te conheci. Acho que foi quando eu dei a notícia que eu tava grávida, não? Não, você não chegou a dar uma notícia, assim. Eu lembro que foi bem, eu tava com a Julienne, né, você já bem próxima dela, a Julienne falou, você tá grávida, você só confirmou, foi algo bem discreto, assim. E aí eu acho que você até chegou também nesse dia a falar do Porta Aberta, ele acho que já tava você já tava com esse, gerando também Deus me esse confirmou. chamado, né? Deus me confirmou nesse, eu não sei se foi nesse encontro ou foi no anterior, que eu participava da liderança, né, do grupo, e Deus me disse para eu deixar o grupo. E eu não estava entendendo que era de Deus isso, porque não parecia ser. Sim. O grupo saudável, né, crescendo, abençoando tantas mulheres. E ali, naquela reunião, quando eu me sentei, no meu prato tinha um versículo. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, aquele que eu vir e abrir, eu entrarei, serei com ele, ele comigo. E ali foi a grande confirmação, filha, é agora, é hoje. E naquela reunião eu conversei com as amigas que estavam na liderança também e entreguei, disse que eu ia sair, que eu realmente não participaria mais. Porque não era só o Porta Eu não Aberta, entendia era na época. tudo que, olha, Na época eu não entendi. Eu pensei, deve ser por causa da maternidade da gravidez. Mas aí depois de um mês eu recebi o diagnóstico, aí eu entendi. Porque eu não podia contar pra ninguém como que eu ia fazer pra sair sem contar. Eu ia ter que mentir e Deus não queria isso, né? Então, andar em obediência é o melhor lugar que tem. Hoje eu tenho esse propósito de ensinar as mulheres a conhecerem a Bíblia, porque é o primeiro passo para você ter intimidade com o Senhor, é conhecer quem viveu com Ele. Sim. A Bíblia é um livro que conta histórias, além de história, geografia, política, ela conta histórias de pessoas que caminharam com o Senhor, do que Ele fez por essas pessoas e depois de como Jesus veio cumprindo profecias e o que Jesus fez também. Então, quando você entra nesse ambiente, você começa a entender sobre esse Deus, sobre esse Jesus, sobre o mundo espiritual, você vai ganhando força. E essa força é o que vai te conduzindo para alcançar os níveis mais altos, tanto de intimidade com o Senhor, quanto de maturidade espiritual. Eu tenho muito claro na minha mente, assim, que nós temos que dar bom testemunho de quem caminha com Jesus. E desespero não é um testemunho de quem caminha com o Espírito Santo. Então, na minha gravidez, quem não sabia, nem sonhava o que estava acontecendo comigo. Porque eu sorria e estava tudo bem. Passava a mão na minha barriga, eu não mentia. Me perguntava assim, e como que ela tá? E eu sempre respondia, nos planos do Senhor. Do jeito que Deus quer. Verdade, porque eu lembro também que eu te vi depois, então eu te vi, acho que foi, se eu não me engano, era fevereiro, se não me engano, que foi bem no início, e depois a gente se encontrou de novo na casa de uma amiga, lembra? Da Luciana, lá no Boqueirão. Não tava grávida ali? Já tava com a barriguinha maior. Então eu já sabia. Você já sabia, porque eu lembro disso. De perguntar e você falar, tá nos planos tá do nos Senhor. planos do Senhor. Olha só. Eu lembro, e olha como... Você ainda deve ter pensado, que resposta interessante. E você vê assim também como Deus, ele... Essa questão do discernimento, assim. Porque obviamente não ia, mas assim... Até pela tua resposta... Você percebeu que algo tinha, né? Fica aquela coisa assim, tipo... Que você não sabe, porque você não vai imaginar o que tá passando. Mas, de certa forma, você... Quem tem o discernimento já entendeu. Você entende alguma coisa. Mas, que né, tipo assim, ela está andando em fé. Alguma coisa tem, porque ela está andando pela fé. Você não vai lembrar, mas eu lembro que eu fiquei te olhando. Tipo... Que será? Tinha algo, e não era só essa questão, mas era o teu espírito. Não era você. Eu até cheguei a te falar isso no dia do encontro, no final do ano. Sim. A gente se encontrou de novo. Já tinha acontecido tudo, né? Foi recente, o ano passado. Foi quando a gente se reconectou mesmo. Foi do encontro que eu te abracei e eu falei isso, porque era isso, assim, não era você, era o Espírito Santo. E vestia algo diferente. Uma luz. Uma luz.
E nesse encontro, né, nessa casa, eu lembro dessa pergunta e você responder assim. Então, para testificar isso aí que você falou, Uhum. na conferência eu recebi Isaías 61, certo? Uhum. Mas quando eu disse naquele dia da morfológica que na rádio eu tive uma palavra na rádio, né, que foi Gênesis 22, mas antes de fazer o exame, quando eu ainda estava indo, eu recebi uma mensagem de áudio de uma amiga que é uma profeta do Senhor, e ela disse assim: amiga, e eu até anotei aqui na minha Bíblia, porque por isso que eu anoto assim, ó, para não esquecer. Mas são anotações intencionais, né? Porque se for só grifar, não vou saber o que é. Então eu anotei aqui, ó, no dia 21 de fevereiro de 24, eu recebi essa palavra da Camila. E o que essa palavra diz? Dispõe-te a glória da Nova Jerusalém. É o tema, o título. Dispõe-te significa levanta. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti resplandece o Senhor. Meu Deus! E a sua glória, a glória de Deus, se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Aqui está falando de Jesus, né? Isaías é um profeta que profetiza muito sobre Jesus. Mas essa palavra, depois que eu recebi o diagnóstico. E aí, na sequência da conferência, Isaías 61. 61. Então, as coisas vão se encaixando. Que depois que eu recebi o Isaías 61, é que eu voltei aqui. Eu não lembrava mais disso aqui. Olha só. Se eu não tivesse anotado no dia, eu tinha perdido. E aqui eu lembrei que o Senhor já me disse: levanta-te. Só levanta quem está no chão. Então a mensagem é essa: levanta, porque resplandecerá sobre você a luz do Senhor. E muitos virão saber sobre essa luz, que é a promessa que muitos virão ser libertos, né, dessas algemas, dessa prisão que é o luto, né? Meu Deus, que forte. E eu fico assim, realmente fico até por ver realmente como Deus fala e como... E a confirmação também das coisas... Uma atrás da outra. Não, assim, me ver de eu ter te falado, que é também confirmação, assim, do meu lugar, sabe? Assim, da minha busca, de como Deus tem falado comigo. Porque eu lembro claramente, nesse dia do encontro, de eu ter falado pra você, da luz que tinha em você, do Espírito Santo. Que é algo que eu já vi, na verdade, desde quando eu te vi pela primeira vez. Sem imaginar nada. Você tem um discernimento espiritual, né? Que vendo coisas que as pessoas às vezes não estavam vendo. Não estavam vendo. Então, e essa palavra, né? E Deus, ele é tão maravilhoso porque ele não nos deixa em nenhum momento quando a gente tá verdadeiramente nele, né? E como você disse, não tem como você estar nele e ter confusão, e ter caos, e ter tribulação. Não existe. E a palavra diz que a gente conhece a videira pelo fruto, né? A gente conhece a árvore pelo fruto. Então, o seu fruto anda alimentando as pessoas ou anda amargando? Até nesse momento, assim, Porque é nesse momento mais profundo de dor, de luto, de sofrimento, que é onde o fruto vai aparecer. Porque se você tá fora, você se desespera, você fica ansiosa, você tá agressiva. Entende? Não é fácil. Nenhum momento é fácil. Mas andar com o Senhor não significa que vai ser fácil. Mas significa que você não está sozinha. É diferente. Eu quero liberar uma palavra aqui para quem está me ouvindo e passou por alguma situação nesse sentido. E que quer buscar mais do Senhor, quer viver essa paz, pode me acompanhar que eu vou ajudar. Eu vou ajudar a conhecer a Bíblia, eu faço muitos atendimentos, assim, de capelania, em chamada de vídeo. Então, se você tá dizendo aí para você agora, nesse momento, Deus, eu quero decidir, mas eu não consigo. Eu quero sair desse lugar. Poxa, eu queria conversar com essa mulher. O meu contato está em aberto. Mas a palavra que eu quero liberar para você é o seguinte.
A Bíblia diz, quando Paulo reclama para Deus de um espinho na carne. E Deus pode tirar um espinho da carne. Não pode? Deus pode. Sim. Deus poderia. Paulo era, gente, importantíssimo para o Senhor, um servo muito amado. Por que Deus não tirou o espinho na carne de Paulo? Porque a gente só precisa de um remédio quando a gente sente dor. E às vezes Deus coloca e permite espinhos na nossa carne para que a gente busque o remédio. E às vezes você já buscou o remédio no psiquiatra, no psicólogo, no hospital, numa clínica de recuperação. Você já buscou o remédio em todos os lugares que te disseram que tinha remédio. Mas você não está curada. Ainda está doendo muito. É porque não te deram o remédio certo. Só existe um remédio, um medicamento que é capaz de curar toda a sua ferida de uma vez. É a palavra do Senhor. E às vezes Deus permite alguns espinhos na minha e na sua vida para que você busque esse remédio. Porque enquanto nós estamos aqui nesse mundo, às vezes a gente vive uma vida aí com os remédios da farmácia e tá tudo bem. Mas Deus não está vendo a gente aqui nessa vida. Ele está vendo a gente na eternidade. E quando nós não temos Cristo, não temos intimidade com o Senhor, vai ser só essa vida. Entende? Então a gente tem que abrir um pouquinho mais a visão ampla de que se isso for verdade, se esses testemunhos que eu escuto dessas pessoas que dizem que Deus fala e que caminham com o Senhor, se isso for verdade, eu quero isso também. Então eu vou buscar, e a palavra diz, buscar-me-eis e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Você precisa ir, abrir a porta para Jesus entrar. É essa, você falou da decisão, né? Então, que esse espinho na sua carne não seja para gerar amargura na sua vida e não seja para você amargar a vida daqueles que estão ao seu redor. Sim. Que esse espinho seja para testemunhar da bondade do Senhor, de um medicamento que te cura e de uma vida, de uma pessoa que honra o nome do Deus que serve. É um medicamento eterno, né? E que você compartilhe esse medicamento. Porque quando a gente recebe algo, como eu recebi, um remédio que me ajudou a superar, que me ajudou a sobreviver e que agora está me ajudando a tirar outras pessoas desse lugar, eu preciso distribuir esse medicamento. Sim. E esse medicamento que eu estou distribuindo é a Bíblia. Então, o meu testemunho vem te dizer que existe um espinho na minha carne? Sim. Dói? Sim. Mas é possível viver apesar dessa dor. Porque existe um remédio, o médico dos médicos, existe uma graça que está disponível para os que querem alcançar. Sim, sim. E como é importante buscar essas pessoas, Andar com a gente andar certa. com as pessoas certas e que tenham esse entendimento verdadeiro, para não se enganar, né? O engano, eu costumo dizer, Monique, que as pessoas que são enganadas são elas mesmas as culpadas. Porque a verdade está aqui para quem quer. Existe tanto conteúdo gratuito na rede hoje. Existem tantas pessoas que, como eu, estão te disponibilizando conhecimento. Eu não estou te doutrinando, eu não sou pastora de nenhuma igreja, não estou falando de nenhuma denominação. Existem pessoas como eu no mundo disponibilizando esse remédio gratuitamente. Então, quando uma pessoa me diz assim, eu fui enganado pela igreja, eu fui ferida, eu já olho para ela e penso, culpa sua, que terceirizou a sua vida espiritual o tempo todo. O tempo todo que o pastor falava amém. Você nunca leu na Bíblia para saber se o que ele estava falando era real. Você não tem que ter intimidade com o seu pastor, você tem que ter intimidade com o seu pai, com Deus, com o noivo que é Cristo. E aí essas pessoas que se sentem enganadas precisam então tomar uma decisão. Nunca mais eu vou ser enganada. Chega, dá um basta. Busque você a verdade. Sim. Ela está disponível. E que a gente aproveite a oportunidade enquanto ela ainda está disponível. Porque quando você estuda o livro de Apocalipse, você entende que as coisas vão piorar. Vão piorar. E que vai chegar um momento em que isso não vai ser possível. Não vai ser possível eu estar aqui conversando com você em nome de Jesus. Essa pessoa está escutando ali na rádio em o nome de Jesus. Isso não vai ser possível. Não vai ser possível. E vamos falar, né? E você vai se alimentar de quê?
como. Que tá perto esse tempo, né? A gente Tá cada vez mais perto, né? tá cada vez mais perto. E então, né, você que nos ouve, procurem lá nas redes sociais, Busque. né? Busque a Marília, né, ali para ter esse direcionamento. Vai ser uma honra ter você. Hoje eu tenho um grupo de mulheres. Hoje nós temos eu tô com mais de 70 mulheres lá, que eu disponibilizo vídeos eu falo que são os nossos encontros virtuais. Na segunda, quarta e sexta, explicando, lendo a Bíblia junto e explicando. Nós ainda estamos em Mateus, porque eu não tenho pressa. Começamos pelo Evangelho de Mateus, e ali eu já contei sobre o nascimento de Jesus, os presentes de Jesus, o porquê de cada presente, as profecias, o nome de Jesus, da onde vem o nome de Jesus. Então eu não só leio a Bíblia, eu explico mesmo como eu entendi e como fez sentido para mim. E é gratuito. O grupo está aberto para quem desejar entrar e caminhar mesmo, porque não é estar em um grupo do WhatsApp que te faz salvo ter intimidade com o Senhor. Porque tem gente que tá ali também e eu acho que não escuta nada. Né? Sei lá o que fez, tá ali para fazer volume. Mas tem gente que tá ali que me faz continuar, que me manda mensagem de um caderno de estudo, que me manda mensagem de um curso que ela começou a fazer. Tem gente que me pergunta que Bíblia que eu compro. E eu fico assim, motivada, muito realizada, honrada. A gente aprende também que não é sobre a quantidade, né? Mas é sobre almas. E a Bíblia fala, né, que uma alma vale mais que o mundo. Então, se uma alma, então é sobre isso. A gente não precisa ficar preocupada. Faça para o Senhor e o resultado virá. Né? Porque é sobre almas e elas são únicas e uma vida, né, vale mais que o mundo todo. Então, que você continue, né, nesse chamado, cada dia mais sendo fortalecida. Amém. Eu ouvi o seu testemunho, né, no vídeo que você compartilhou no YouTube. Eu acho que o vídeo que você ouviu foi o primeiro, né? Acho que foi o da primeira reunião. E fiquei com a palavra de Apocalipse do rio da vida e tudo mais. E passado um tempo, não sei quanto tempo, mas a minha tia estava com o pai dela no hospital já esperando, assim, já não tinha muito o que fazer pela vida dele. E ela pedindo oração e a gente, né, orando por ela. E eu lembro que numa madrugada eu estava lendo a palavra, né, no meu momento de estudo, e o Espírito Santo falou, manda para ela. E porque me veio o teu testemunho, a passagem, foi através do que eu ouvi, da tua explicação sobre esse versículo lá em Apocalipse. E eu mandei para ela. E aí depois eu fui até o hospital com ela, orar por ela, pelo seu Paulo. Na madrugada ele faleceu. E foi uma experiência muito forte, assim, que eu tive também nesse momento de interceder por alguém, de orar por alguém. E foi através do teu testemunho. Por isso que é tão importante a gente ouvir, né? A gente ter esse coração ensinável. A gente sempre tem algo a aprender. Eu não passei por um luto, né? Eu tava ali, eu ouvi, mas não foi uma experiência que eu vivi. Mas Deus te usou para levar isso. Mas Deus, Ele usa. Por isso que a gente nunca pode, como posso dizer assim, minimizar ou achar que, não tem a ver comigo, não me interessa, não. Mas quando você quer ser fonte, a água viva, você tem que ter uma palavra de consolo, uma direção, né? Exatamente. E você tem que buscar isso ouvindo, né? Os sábios são sábios porque eles não precisaram errar, eles ouviram aqueles que erraram, né? Eles leram. Exatamente. Então também para compartilhar, né? Que foi uma experiência que eu vivi, e foi através do que eu ouvi sobre a tua explicação ali sobre Apocalipse. Que veio acalentar o coração dela. Que veio o direcionamento e eu pude também compartilhar essa palavra com uma pessoa que estava passando nesse momento. Eu tenho uma amiga recente entregou o pai e lembrei aqui de falar isso bem rapidinho. Se você entregou o seu pai ou a sua mãe partiram e você tá assim com muita dor, sentindo assim, né, no luto que não vai conseguir sair nunca, eu quero te dar um entendimento. Existe uma ordem natural das coisas, né? Os pais vão antes. Então, que bom que o seu pai foi antes de você. Se você realmente amava o seu pai,
se você realmente amava sua mãe, você aceita assumir esse papel e essa dor no lugar dele. Sabe quando a gente vê alguém sofrendo com uma dor, com uma doença, e a gente fala, geralmente a mãe para o filho, eu daria a minha vida no seu lugar? É o que você está fazendo agora, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu marido. Sim. Você está dando a sua vida para que ele não sofresse, você está sofrendo no lugar dele. Sim. Então é um ato de coragem. E eu quero também te trazer um entendimento que você não tenha, que você tire da sua cabeça, do seu coração, que a culpa foi do médico, que a culpa foi do hospital, que se tivessem feito isso, se tivessem feito assado. Queridos, a minha filha foi desenvolvida sem cordão umbilical e tem bebês que morrem porque o cordão deu um nó. Então, não é sobre o médico, não é sobre o hospital. Se o Senhor realmente quisesse que essa pessoa tivesse passado e sobrevivido, Ele estaria, apesar de tudo que o médico fez ou não fez. Exatamente. Então, saia desse lugar, dessa revolta, essa indignação de que o médico não deu o remédio, de que o médico se atrasou. Entrega nas mãos do Senhor, de fato. E assim, uma outra situação isso é quando a pessoa está doente, mas tem uma outra situação quando as pessoas não estão doentes e de repente partem. Ah, mas ele estava tão bem. Poxa, que bom então, né, que ela não precisou sofrer para partir. Imagina você estar tão bem e de repente partir. Por que a gente tem que querer ver a pessoa sofrer e definhar numa cama de hospital para então orar para que ela parta? Quantas pessoas nós conhecemos que pedem oração para que a pessoa morra de vez porque não aguenta mais? Então, que bom que essa pessoa estava bem, ela não experimentou a dor. Será que Deus não foi melhor com essa pessoa que teve um mal súbito do que com quem estava no hospital? Então, é uma questão de ângulo, de visão e de entendimento. E eu quero que você pense nisso e libere perdão e entregue realmente nas mãos do Senhor. Não é sobre o médico, não é sobre o hospital, não é sobre o que você poderia ter feito. O Senhor faz, apesar da gente não fazer, quando Ele quer. Então, entrega, confia e decida hoje, saia desse lugar. Exerça a sua fé, né? Saia desse lugar de luto. E eu estou à sua disposição. Marília, que incrível ter você aqui. Obrigada por compartilhar.